poder fazer aquele negócio, cara. Sim. E Roberta, por quê? Por que é importante pra gente? Por que a gente investe tanto em estudar buraco negro? Essa pergunta, acho que assim, todo mundo em algum momento fez ela, pelo menos na cabeça fez ela. E, assim, eu acho que é a astronomia inteira, né? Porque você olha para algo que está distante, assim, milhões de anos-luz de distância, e você fala, o que isso vai impactar na nossa vida, né? E, bom, uma resposta que eu sempre falo é, assim, buracos negros, a gente não entende a gravidade. A gente não entende. Até hoje, a humanidade não sabe exatamente o que é a gravidade. Tem a ideia do Newton, né, que é uma força, aí veio Einstein mostrando que é a curvatura do espaço-tempo, mas a gente, sim, não entende o que é o tempo, que é uma das distorções que causa a gravidade. A gente não sabe. E qual é o melhor lugar para nós entendermos melhor a gravidade do que num objeto que é feito de gravidade? Porque um buraco negro é isso. Ele é um objeto feito de gravidade. A gravidade criou aquilo ali, né? Ele é o colapso gravitacional. E então, sempre tem aquela ideia, agora talvez seja a próxima grande assim, avanço da física seja justamente entender a gravidade, que é a grande busca. Inclusive, para unificar a física, né, o problema é a gravidade, que a gente não consegue colocar a gravidade dentro da mecânica quântica. Então, as duas, a relatividade geral e a mecânica quântica não se conversam por causa do pedacinho da gravidade. Então, assim, alguma coisa está faltando para a gente compreender. E qual é o melhor lugar para a gente entender isso? São os buracos negros. Mas não só isso. A própria tecnologia por trás impacta as nossas vidas. Tá? A radioastronomia, por exemplo, que é a área que tirou a foto do buraco negro, né? Se a gente pode dizer que a foto é de alguma área dentro da astronomia, ela é responsável pela criação do Wi-Fi. Então, a gente usa o Wi-Fi hoje por causa da radioastronomia, porque teve gente lá na década de 60, 70, estudando observações em rádio, e aí perceberam que aquilo poderia ser usado para a gente compartilhar sinal, que é o que é usado nos celulares hoje em dia. Outro exemplo é o próprio GPS, que foi... Quando a gente falou, né, no começo que a Terra é muito imperceptível, né, a distorção que a Terra cria no espaço-tempo, mas quando você coloca satélites em órbita da Terra, né, aqueles satélites de GPS, depois de um dia, a diferença é tão gritante que o GPS não vai saber se você não está em São Paulo ou no meio do Pacífico. Então, você precisa corrigir isso relativisticamente para o GPS sempre acertar onde você está indo. Então, assim, tem várias contribuições assim, na tecnologia mesmo. O próprio James Webb Space Telescope, ele é dado como a coisa mais tecnológica já criada pela humanidade. Então, assim, que tem altas contribuições. Ah, sim, não. Nesse sentido, eu entendo que, até porque conversando já com o Sérgio algumas outras vezes, eu entendo que a tecnologia que é desenvolvida para a gente alcançar esses lugares, assim... tipo, observar ou estudar um buraco negro, a tecnologia que é desenvolvida nesse caminho, ela com certeza ajuda a humanidade de formas que não era o objetivo inicial, né? Pô, o cara chega assim, putz, isso aqui dá pra usar em outra parada, maneira e tal. A gente chama de spin-off. Spin-off. E eu queria só deixar aqui um registro que é o seguinte, há um tempo atrás eu participei do Passo a Repasse e teve uma pergunta... que eu fiquei me sentindo pica. Mas, na verdade, é só porque o Sérgio tá aqui com a gente quase todo dia. E fala toda hora do James Webb. Mas aí eles fizeram uma pergunta lá, que a resposta era James Webb, e ninguém sabia. Só eu. Aí, eu ainda fudi o esquema dos caras, porque eles pegam essas perguntas de fissona, porque aí eles conseguem controlar o tempo do passa, repassa ou paga, e eu respondi. Quando eu respondi, eu fudi. O Celso me olhou com a cara assim, toda a produção. O Celso... Porra, não... Aí ele só chamou a porra do Merchan antes, porque eu fudi o tempo do cara, graças a vocês. Tá vendo? Primeiro programa do Celso Portiolli, tá vendo? Serve pra alguma coisa aí, ó. Já tem uma aplicação. Agora, se eles me perguntassem pra que a gente jogou o James Webb lá no espaço, aí eu não ia saber responder. Mas tem também. E outra coisa também, né? O buraco negro, pelas teorias aí que existem, né? Ele tem um papel fundamental aí para a vida da galáxia também. Sim. Sério? Então, uma das perguntas que até o James Webb pode ajudar a responder é: quem nasceu primeiro? Uma galáxia ou um buraco negro? Isso é uma grande questão. Será que o buraco negro ele ajuda a galáxia, né, a viver? Será que ele impede que formem mais estrelas da galáxia?
Cara, o buraco negro, ele tem uma ligação muito, né, íntima ali com a galáxia, porque ele está no meio dela. A maior parte das grandes galáxias que a gente observa tem buraco negro. A gente vê galáxias que estão muito, muito distantes, a bilhões de anos-luz, ou seja, bem perto do início do universo. E elas já têm buraco negro. Como que você explica isso? Porque o buraco negro, você precisa de um tempo para ele ir alimentando. O que quer dizer com bem perto do início do universo? O pessoal vê lá os quasars lá, né? O que? 10, 11 bilhões de anos-luz e tem buraco negro. Peraí, você está dizendo... É porque quando a gente consegue observar isso, esse troço já é velho pra caralho. Isso. Né? Sim. Entendi. O universo tem lá 13,7. Não é como se eu pudesse viajar até lá e lá ia estar perto do início do universo. Se você conseguisse viajar no tempo, mas você não vai conseguir, né? Sim. É que o universo tem 13,7 bilhões de anos. A gente observa alguma coisa que está a 11, ou seja, ela está só... O universo tinha só 2 bilhões de anos. E quando você faz as contas e tal, você fala, cara, isso aí não podia estar aí, né? Sim. É muito pouco tempo para você ter um buraco negro tão grande assim. Então, qual que é a explicação para isso? Então, ele deve ter um papel fundamental no que a gente chama de evolução, de como que a galáxia evolui. Existe a chance da gente estar errado nessa conta? Porque assim, é uma conta meio grande pra caralho, né? Tipo, esse bagulho tá a 11 bilhões de anos de luz. Dá pra gente estar errado nessa conta ou isso não é nem considerado? Tem uma precisão boa hoje, Tem uma né? precisão boa, porque a gente trabalha com a questão do redshift, né? Porque quando a gente observa, a gente sempre observa mais jogado pro vermelho, sempre mais para luz vermelha. E o motivo disso é porque, como o universo está se expandindo, a própria onda, né, que está viajando, ela é esticada e é por isso que ela é jogada para o vermelho. E quando você faz essa análise, você consegue encontrar bem, assim, com uma pressão bem boa, da onde está vindo aquilo, de quando aquela luz foi emitida. Ó,